A carta estava sobre a minha mesa da cozinha. Quando acordei, na manhã da minha cirurgia cardíaca, apoiada contra o saleiro, como uma bandeira branca de rendição. Mãe, a Fiona sempre sonhou em ver Paris aos 75 anos, e essa pode ser a última chance dela. Você é forte e sempre dá um jeito nas coisas sozinha. A cirurgia é de rotina. Você vai ficar bem. A gente liga quando voltar. Com amor, Logan. Eu li 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem. Meu café esfriando nas minhas mãos, enquanto eu tentava processar o que meu filho tinha acabado de fazer comigo. Hoje, o dia em que eu deveria trocar a válvula óptica. O dia que eu vinha temendo havia 6 meses. Desde que o Dr. Patterson olhou meus exames com aquela expressão cuidadosa que médicos usam quando estão prestes a mudar sua vida para sempre. Senhora Evans, sem essa cirurgia, a senhora tem talvez 6 meses. Com ela, a senhora pode ter mais 20 bons anos pela frente. Eu liguei para o Logan imediatamente depois daquela consulta, minhas mãos tremendo enquanto discava um número. Eu estou com medo. Querido, eu admiti, algo que raramente me permitia dizer em voz alta. Você poderia estar lá comigo? Claro, mãe, claro, eu vou estar lá. Isso foi há 3 meses. 3 meses de planejamento, de Logan me ajudando a preencher a papelada do hospital, garantindo que me levaria às consultas pré-operatórias, assegurando que Riley e as crianças me visitariam durante a recuperação. Agora, ele estava em Paris, com a sogra, e eu estava sentada na minha cozinha, às 5 da manhã, segurando uma carta que parecia um certificado de óbito da relação que eu achava que ainda tínhamos. Meu telefone tocou, me arrancando do torpor. Betty Martinez, minha amiga do hospital onde trabalhei por 40 anos. A voz dela sempre brilhante, sempre animada, mesmo quando não era real. Preparada para o grande dia, querida? Eu chego aí em 1 hora para te levar. Betty, graças a Deus pela Betty, que tinha se voluntariado para ser meu contato de emergência quando ficou claro que minha família estava indisponível. Aos 71 anos, ela ainda trabalhava meio período na ala cardíaca. A mesma mulher rígida, prática e feroz, que me treinou quando eu era uma estudante de enfermagem apavorada de 22 anos. Betty, minha voz vacilou. O Logan não vem. Como assim ele não vem? Ele está em Paris com a Fiona. Eles viajaram ontem à noite. O silêncio do outro lado da linha se estendeu, tanto que eu achei que a ligação tinha caído. Quando Beth falou, sua voz carregava aquela fúria controlada que eu já tinha visto antes, a mesma que ela usava com médicos incompetentes ou familiares negligentes. Aquele, não. Lia, não se atreva a defendê-lo. Que tipo de homem abandona a própria mãe no dia de uma cirurgia cardíaca para levar a sogra em uma viagem? O tipo de homem em que Logan tinha se transformado. Aparentemente, o tipo de homem que nos últimos 5 anos orbitava ao redor de Fiona Williams como se ela fosse o Sol e o resto de nós, planetas distantes e irrelevantes. Desde que o pai de Riley morreu e deixou aquela casa enorme para Fiona, Logan tinha sido puxado para lá como metal para um ímã. Jantares de domingo passaram do meu pequeno apartamento para a sala de jantar de Fiona. As celebrações de feriados migraram para a sala perfeitamente decorada dela. As crianças começaram a chamá-la de Vovó Fiona, enquanto eu virava Vovó Lia, como se a diferença nos títulos refletisse nossa importância
na hierarquia familiar. Eu vou ficar bem, eu disse a Betty. Embora nós duas soubéssemos que era mentira. A cirurgia de rotina, certo? Foi o que Logan disse. Lia Marie Evans. Não ouse minimizar isso. A troca da válvula aórtica é cirurgia séria. Você precisa de alguém ali que te ame. Alguém que possa te defender se algo dar errado. Alguém que segure sua mão quando você acordar assustada e com dor. Eu fechei os olhos enquanto o peso do abandono pousava sobre meus ombros como um cobertor de chumbo. Quando exatamente eu me tornei tão descartável para meu próprio filho, quando os desejos de Fiona começaram a valer mais que a minha sobrevivência. Serei essa pessoa. Lia, Betty continuou, a voz firme. E quando você superar isso, e você vai superar, você vai ter muito que pensar sobre o tipo de relação que quer manter com pessoas que te tratam como descartável. Depois que desligamos, eu caminhei pelo meu apartamento olhando as fotos que contavam a história de uma vida inteira de serviço e sacrifício. Logan aos 8, sorrindo sem um dente, depois de eu trabalhar 3 turnos duplos para pagar o acampamento de beisebol dele. Logan aos 16, revirando os olhos enquanto eu ajeitava o terno do baile, menos comprado com dinheiro de horas extras da unidade de terapia. Logan aos 25, elegante no terno de casamento, que eu também ajudei a pagar quando a família de Riley ficou sem dinheiro. Quando foi que gratidão virou expectativa? Quando meus sacrifícios viraram provas de que eu não precisava de nada em troca. Eu peguei a carta de novo. Fiona sempre sonhou em ver Paris aos 75. Como se eu nunca tivesse tido sonhos. Como se meus sonhos tivessem expirado depois que eu escolhi criar meu filho sozinha. Depois de trabalhar noites e fins de semana para nos sustentar. Depois de colocar as necessidades dele acima das minhas por 37 anos. A ironia não me escapava. Eu estava prestes a fazer uma cirurgia no coração. Meu coração, o mesmo que tinha quebrado um pouco mais a cada vez que Logan escolheu o conforto de Fiona em vez da minha presença. Mas havia algo que Logan não sabia. Algo que eu tinha guardado por modéstia e hábito de não sobrecarregar ninguém. Eu tinha sido selecionada para uma cirurgia pioneira num programa de TV com o cirurgião cardíaco mais famoso da América. E meu filho não fazia ideia. Eu não tinha contado ao Logan porque queria dar a notícia pessoalmente naquela manhã. Queria que ele se orgulhasse, queria ver a expressão no rosto dele quando descobrisse que sua mãe estava prestes a ser operada por Dr. Alexander Stone, o cirurgião mais celebrado da atualidade, estrela do programa Milagres Médicos da América. Mas o plano terminou ali, sobre a mesa da cozinha, entre o saleiro e o abandono. Enquanto eu terminava meu café, algo inesperado começou a borbulhar sob o peso da mágoa. Não era raiva, era antecipação. Logan achava que eu era rotineira, previsível, alguém que sempre dava um jeito sozinha, alguém que ficaria bem. Ele estava prestes a descobrir o quão errada estava essa visão. Em poucas horas, enquanto ele bebia vinho em um café parisiense, eu estaria na televisão nacional, passando por uma cirurgia salvadora, com o cirurgião mais famoso do país. Algumas rotinas eu estava aprendendo eram mais extraordinárias do que pareciam. Betty chegou no meu apartamento, dirigindo seu velho Honda Civic com aquela eficiência determinada que sempre admirei. Pegue suas coisas, querida, e não comece a defender aquele menino.
Ela lia minhas expressões como lia monitores cardíacos. No carro, entre um semáforo e outro, Betty desabafou por mim. Eu estava lá quando você trabalhou 3 turnos duplos para pagar os livros da faculdade dele. Eu estava lá quando você vendeu as joias da sua avó para ajudar no casamento dele. Eu estava lá quando você se mudou para este apartamento menor para ajudar com o financiamento da casa dele. E então, quando exatamente sacrificar tudo virou evidência de que você não merece nada de volta, eu não tinha resposta. Porque se eu admitisse a verdade, talvez algo dentro de mim quebrasse antes da hora da cirurgia. O hospital, chegamos ao Seattle Presbyterian Hospital depois de 45 minutos de trânsito. Mas, dessa vez, eu não era funcionária. Eu era paciente. E, para o meu choque, uma equipe de produção estava à minha espera. Uma jovem produtora, Sarah Martinez, me deu as boas-vindas com um sorriso profissional. Senhora Evans, estamos tão felizes que a senhora aceitou participar do episódio. O doutor Stone gostaria de conversar com a senhora antes das filmagens. Eu mal tive tempo de processar quando ele entrou. Doutor Alexander Stone, alto, impecável, carismático, o tipo de presença que faz uma sala inteira se endireitar sem perceber. Senhora Evans, é uma honra. Ele segurou minhas mãos entre as dele. A sua história é exatamente o motivo pelo qual iniciei este programa. A senhora dedicou sua vida inteira ao cuidado dos outros. Hoje é a sua vez de ser cuidada. Eu tentei protestar. Doutor, eu sou só uma enfermeira aposentada. Não, a senhora é uma heroína silenciosa. É disso que o país precisa ouvir. Ele explicou o procedimento, a troca da válvula aórtica, e então revelou algo que nem a produção sabia até aquela manhã. A sua anatomia específica me permite usar uma técnica experimental minimamente invasiva. Se funcionar, pode reduzir o tempo de recuperação de milhares de pacientes no futuro. Eu fiquei encarando o exame 3D do meu próprio coração. Por que eu? Perguntei baixinho. Porque a senhora passou 40 anos salvando vidas e nunca pediu nada em troca. As entrevistas depois dele sair começaram as filmagens pré-operatórias. Perguntaram sobre minha carreira, sobre meus pacientes, sobre Logan. Eu tentei ser neutra. Ele teve um compromisso de última hora. A produtora me olhou com empatia que eu não queria. A senhora se sente abandonada? Eu respondi com a frase que vinha usando para me proteger há anos. Eu estou acostumada a me virar sozinha, mas minha voz tremia. A cirurgia, enquanto a anestesia era preparada. Pensei no Logan tirando selfies em Paris. Ele nem sabia que eu seria operada pelo cirurgião mais famoso do mundo, nem que a cirurgia seria transmitida ao vivo. Por um momento, antes que o mundo escurecesse sob a máscara, senti algo parecido com paz. Não porque tudo estivesse bem, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava nas mãos de pessoas que realmente se importavam comigo. Quando apaguei, a última coisa que ouvi foi a voz do Dr. Stone. Vamos salvar esta mulher. Ela merece. Acordei com bips ritmados, luzes fortes, dor suportável e a mão de Betty segurando a minha. A cirurgia foi perfeita, Lia. Você conseguiu. Dr. Stone se aproximou, sorrindo, como alguém que acabara de escrever um novo capítulo da medicina. Senhora Evans, sua nova válvula está funcionando lindamente. Eu tentei falar, mas ele continuou. A senhora acaba de se tornar
O primeiro caso bem-sucedido da técnica menos invasiva. O seu resultado vai mudar o tratamento de futuros pacientes. Eu senti lágrimas escorrerem. Eu, uma enfermeira aposentada? E então, veio outra notícia. A produtora se aproximou. Senhora Evans, seu vídeo pré-operatório foi postado ontem. Tem mais de 2 milhões de visualizações. Eu congelei. As pessoas estão chamando a senhora de a Anja enfermeira. Betty completou. E Logan, bem, as redes acharam o Instagram dele. Meu coração, o novo, quase parou. Ela virou o telefone para mim. Uma foto de Logan e Fiona, em frente à Torre Eiffel. Taças erguidas. Legenda. Realizando o sonho da Fiona. Paris, aos 75, família em primeiro lugar, e os comentários. Dezenas, depois centenas, depois milhares. Como você faz isso com sua mãe enquanto ela está em cirurgia cardíaca? Vergonha! Eu fechei os olhos, não por tristeza, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não era invisível. O quarto começou a ficar menor, não por causa da cirurgia, mas por causa da avalanche de informações que eu ainda tentava entender. Betty respirou fundo, pousou a mão no meu ombro e disse: Lia, você tem recebido dezenas de mensagens de apoio. As pessoas querem saber se você está bem. Querem te conhecer, querem te ver. Eu não sabia se ria ou chorava. Eu, Lia Evans, aposentada, esquecida pela família, agora era procurada por estranhos do país inteiro. Dr. Stone aproximou-se novamente, desta vez com expressão mais séria. Senhora Evans, precisamos conversar sobre outra coisa. Minha respiração prendeu. O episódio que gravamos está sendo editado enquanto falamos, mas a repercussão da sua história nas redes sociais foi tão grande que a emissora decidiu mudar o formato. Eu engoli em seco. Que formato? Eles querem fazer um especial de longa duração sobre a senhora, não apenas sobre a cirurgia, mas sobre a sua vida, sua carreira, o impacto que a senhora teve e milhares de pacientes. Eu pisquei, confusa. Doutor, eu só sou uma enfermeira? Não, Lia. A senhora é um símbolo. As pessoas estão enxergando na sua história algo maior, o abandono dos idosos, a falta de reconhecimento daqueles que dedicam a vida a cuidar dos outros. Eu senti as lágrimas escorrerem de novo. Era demais. Tudo demais. Até que Sarah, a produtora, entrou sorrindo. Senhora Evans, eu tenho algo importante para comunicar. A emissora decidiu oferecer um pagamento pela participação. É padrão para episódios especiais. Mas como sua história se tornou um fenômeno em menos de 24 horas. Ela consultou o tablet. O valor é de $330 mil. Eu achei que estava delirando pela anestesia. Quanto? 330 mil pela autorização de uso da sua história, gravações, entrevistas e imagem. Eu fiquei completamente imóvel. Betty, porém, quase pulou no ar. Lia, você ouviu isso? Lia, pelo amor de Deus, você ouviu isso? Eu ouvi. Eu só não tinha entendido ainda, enquanto minha cabeça tentava se ajustar a essa nova realidade. Betty pegou meu telefone novamente. E tem mais uma coisa. Ela virou a tela para mim. Seu filho está surtando. Logan tinha ligado 12 vezes em 1 hora. Riley 6. Até Fiona tinha deixado mensagens. Todas depois que os comentários explosivos começaram a aparecer nas fotos parisienses deles. Eu respirei fundo. Betty, não atende. Tem certeza? Absoluta. Eu não queria falar com ele naquele estado. Nem com Riley. E muito menos com Fiona.
Se eles queriam se desculpar, poderiam fazer isso pessoalmente, quando voltassem dos cafés franceses e das taças de champanhe. Betty sorriu com aprovação. É isso aí, deixa eles suarem um pouco. Mas o universo não tinha terminado comigo ainda, doutor. Stone voltou com uma pasta nas mãos. Senhora Evans, eu preciso que veja isso. Dentro estavam recortes de jornais, manchetes e prints de sites. Enfermeira abandonada vira símbolo nacional. O país abraça. Lia Evans. Milhões assistem à cirurgia ao vivo. Eu folheei devagar, como se estivesse olhando a vida de outra pessoa. E então encontrei um trecho de um artigo. Enquanto Sra. Evans passava por cirurgia cardíaca, seu filho viajava para Paris com a sogra. A indignação pública reflete a realidade de milhares de idosos que enfrentam crises médicas sem o apoio da família. Eu fechei os olhos. Uma parte de mim queria pedir que parassem, que não exponham meu filho, que não transformassem minha dor em combustível para a raiva alheia. Mas outra parte, queria que ele finalmente visse, finalmente enxergasse. A Betty se aproximou. Lia, você quer mesmo proteger quem não te protege? Eu não respondi, porque eu sabia que, se falasse, minha voz não sairia firme. Dr. Stone tocou meu ombro gentilmente. Senhora Evans, quero que saiba que estamos aqui para cuidar da senhora, não apenas fisicamente, mas em tudo o que vier depois disso. E eu percebi que ele falava sério, completamente sério. Eu nunca tinha sentido tanta segurança desde que meu marido morreu. A verdade me atingiu como uma onda quente. Pela primeira vez em anos, eu estava cercada de pessoas que realmente se importavam comigo. Sem interesse, sem obrigação, sem condicionamento emocional. E, ali, com meu novo coração batendo pela primeira vez em ritmo estável, eu entendi algo que mudaria tudo. Eu havia passado a vida inteira sendo forte porque não tinha escolha. Agora, talvez eu tivesse. As horas seguintes foram uma mistura estranha de silêncio, dor suportável e o constante fluxo de enfermeiros, câmeras e profissionais do hospital. Eu tentava assimilar tudo, mas minha mente voltava sempre para a mesma pergunta: como meu próprio filho pôde acreditar que eu não precisava dele? Eu tinha acabado de ter o peito aberto. Eu podia ter morrido. E ainda assim, Logan não estava lá para segurar minha mão, me olhar nos olhos ou dizer que tudo ficaria bem. Mas o mundo inteiro estava. O mundo inteiro estava preocupado comigo. E meu filho, não. Perto do fim da tarde, quando os analgésicos deixavam minha mente um pouco mais clara, a porta abriu e Sarah entrou com aquele mesmo brilho agitado nos olhos de produtora que acabara de receber uma notificação importante no celular. Senhora Evans, preciso lhe mostrar uma coisa. Ela virou o tablet na minha direção. Era um vídeo, um compilado de comentários, mensagens e reações do público. Pessoas chorando, outras enviando votos de recuperação, outras indignadas, algumas reverenciando minha carreira inteira, mesmo sem nunca terem me conhecido. E então, uma parte especial. Dezenas de enfermeiras e enfermeiros do país inteiro compartilhando histórias sobre como minha entrevista tinha inspirado eles, como se sentiam representados, como eu havia dito, exatamente o que eles sempre sentiram, mas nunca tiveram coragem de verbalizar. Eu comecei a chorar de um jeito que não esperava. Betty apertou minha mão novamente. Olha só, Lia, finalmente, alguém está vendo quem você é, não quem o Logan deixou você parecer.
Enquanto eu enxugava as lágrimas, alguém bateu na porta. Sarah olhou o crachá e abriu. Era um assistente da emissora, carregando uma caixa enorme, cheia de envelopes, flores e presentes. Ele deixou tudo em uma mesa auxiliar. Isso chegou nas últimas 2 horas. Eu mal podia acreditar. Pessoas que eu jamais tinha visto estavam mandando cartas para mim. Pessoas agradecendo pela minha dedicação à enfermagem. Pessoas dizendo que minhas palavras as ajudaram a enfrentar seus próprios medos. E nesse momento, uma parte de mim que estava morta, havia muito tempo, começou a despertar. Eu existia. Eu importava. Eu ainda tinha valor. A Betty, claro, não resistiu. Viu só, Lia? O país inteiro te ama. E seu filho está em Paris, se escondendo dos comentários. Eu respirei fundo. Eu ainda não queria falar sobre Logan. Ainda doía demais. Mas enquanto olhava aquele amontoado de carinho verdadeiro, vindo de estranhos completos, eu percebi uma coisa. Às vezes, é preciso ser reconhecida por quem não te deve nada, para entender que você merecia muito mais daqueles que te deviam tudo. No fim do dia, Dr. Stone voltou para fazer um check-up. Ele tinha a expressão de quem já viu centenas de pacientes em recuperação, mas tratava cada um como se fosse único. Senhora Evans, seus exames estão excelentes. A válvula está funcionando perfeitamente. O corpo está reagindo melhor do que o esperado. Eu sorri, cansada. Doutor, você realmente salvou minha vida. Ele balançou a cabeça com humildade. A senhora salvou vidas por 40 anos. Eu só retribuí um pouco. Eu olhei para ele, para Betty, para a pilha de cartas e percebi que algo grande estava se formando ao meu redor. Algo que não tinha nada a ver com cirurgia, nada a ver com fama. Era algo emocional, algo profundo, algo que eu jamais imaginei que viveria tão tarde na vida. A sensação de finalmente ser vista, de ser valorizada, de ser cuidada. E ao respirar fundo, com meu novo coração marcando o ritmo, eu sabia que nada voltaria a ser como antes. Nem eu, nem Logan, nem o país, que agora conhecia minha história. Eu acordei no dia seguinte com uma estranha mistura de serenidade e expectativa. O sol entrava pelas persianas e o quarto estava quieto, exceto pelo bip suave dos monitores. Ao meu lado, por um instante, eu me permiti apenas respirar. A dor estava mais leve, a mente mais clara, o coração firme. Eu sabia que o dia seria intenso. O país inteiro estava falando sobre mim. E Logan estava finalmente enfrentando as consequências das escolhas que fez. Betty entrou no quarto primeiro, segurando uma bandeja com café e torradas. Não é café de verdade, ela avisou, colocando a bandeja no apoio. Os médicos não deixam, mas fiz o meu melhor. Eu sorri. Não importa. Obrigada por estar comigo. Eu sempre estive, ela respondeu, puxando a cadeira para perto. Foi você que demorou para perceber. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu telefone vibrou mais uma vez. Eu não precisava olhar para saber quem era. Logan tinha ligado dezenas de vezes. Na verdade, segundo Betty, ele já estava se aproximando de 50 ligações não atendidas. Ele está desesperado, Betty disse, cruzando os braços. E agora que todo mundo viu o que ele fez, o orgulho dele não consegue esconder o pânico. Eu não estou pronta para falar com ele, admiti. E não tem problema, Betty garantiu. Pela primeira vez na vida, você está colocando a sua recuperação em primeiro lugar. E isso é exatamente o que você precisa fazer.
Eu mal tive tempo de responder quando a equipe de produção entrou no quarto. Câmeras, luzes, microfones. Sarah, no comando. Bom dia! Pronta para uma atualização? Eu, baixinho. Parece que não tenho muita escolha. Eles gravaram exames, entrevistas, atualizações sobre minha recuperação. Dr. Stone explicou cada detalhe com aquela calma de quem já salvou tantas vidas que poderia fazer aquilo enquanto dormia. A certa altura, Sarah desligou as câmeras e se aproximou da minha cama com uma expressão mais séria. Senhora Evans, algo que precisamos conversar. Meu estômago se apertou. O que foi? A repercussão do caso está crescendo ainda mais. A hashtag do seu filho ficou nos Trending Topics por quase 12 horas. Várias matérias estão sendo publicadas. E ela respirou fundo. A imprensa está no estacionamento esperando por ele. Eu não sabia se ria ou chorava. Ele já chegou. Ainda não. Mas os jornalistas descobriram o voo e o horário de desembarque. Betty fez uma careta. É claro que descobriram. O menino postou foto no aeroporto de Paris. Amador. Sarah continuou. Quando ele vier, tudo indica que será recepcionado por câmeras, repórteres e perguntas sobre o abandono. Eu fechei os olhos por um instante. Era muita coisa para processar. Eu não quero vingança. Eu não quero o meu filho sendo humilhado. Lia, Betty disse, firme. Ninguém está pedindo vingança, mas consequências. Essas são inevitáveis. E consequências eram o que sempre faltou em nossa relação. Eu sempre perdoei fácil demais. Sempre fui compreensiva demais. Sempre coloquei Logan em primeiro lugar. Mesmo quando ele não fazia o mesmo por mim. E agora, pela primeira vez, a vida estava devolvendo a ele uma lição que eu nunca tive coragem de ensinar. Pouco depois, enquanto eu tentava ler algumas das cartas deixadas pelos fãs, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Logan. Mãe, estamos chegando no hospital. Por favor, me deixe ver você. Eu preciso consertar as coisas. Eu sei que errei. Por favor. Logo depois, eu sinto muito. Eu não sabia que isso tudo aconteceria. Então, eu deveria ter estado ao seu lado. Eu sei disso agora. Foi a primeira frase que realmente me tocou. Não pelo arrependimento óbvio, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele parecia estar falando comigo e não tentando justificar a própria consciência. Antes que eu pudesse pensar no que responder, a porta abriu com força. Era Dr. Stone. Ele nunca entrava daquele jeito. E pelo olhar dele, algo muito importante estava para acontecer. Senhora Evans, seu filho está no hospital. Eu senti uma pontada no peito, mas não era dor física. Era algo mais profundo. Ele está aqui! Sim, o médico confirmou. Chegou há poucos minutos. E ele hesitou. A imprensa cercou ele no estacionamento. Eu engoli seco. E como ele reagiu? Dr. Stone apertou os lábios. Mal ele tentou desviar das perguntas, mas as câmeras o seguiram. Estão todos esperando que ele venha até você. Querem filmar o reencontro. Eu senti uma onda de tristeza e irritação. Eu não quero câmeras aqui. Não para isso. Dr. Stone assentiu. E não haverá. Pedi que a equipe do programa respeitasse esse momento. Eles concordaram. O reencontro será apenas entre vocês. Obrigado, sussurrei. Mas, Lia, ele continuou. Você precisa saber. Logan está abalado. Muito abalado. Eu suspirei. Eu imagino. A pergunta é: você quer recebê-lo agora? Betty olhou para mim
como quem já sabia a resposta. Você decide, Lia. Agora é você quem decide. E naquele instante, após uma vida inteira aceitando migalhas emocionais, eu finalmente me dei conta de que era verdade. Eu decidia. Pela primeira vez, senti uma estranha paz crescer no meu peito. Levantei o olhar, firme. Sim, eu quero ver meu filho. Dr. Stone sorriu, respeitoso. Vou trazê-lo até aqui. E enquanto ele saía do quarto, eu fechei os olhos e respirei fundo, preparando meu coração, o antigo e o novo, para a conversa mais importante da minha vida. Dr. Stone saiu do quarto e por alguns segundos tudo ficou absolutamente silencioso. Aquele tipo de silêncio que antecede acontecimentos importantes. Betty se aproximou da cama, ajeitou meu cobertor e disse baixinho: Respira, Lia. Você não está sozinha nisso. Eu respirei fundo. Meu coração batia firme, mas com um peso que não tinha nada a ver com cirurgia. Era outro tipo de dor. A dor de mãe. A dor de quem passou a vida inteira tentando ser suficiente. A dor de quem amou demais e recebeu de menos. Escutamos passos do lado de fora. Passos hesitantes, irregulares, como quem tenta se preparar para um momento inevitável. Meu estômago apertou. Minhas mãos suaram. E então, a porta abriu devagar. Logan entrou. Ele parecia esgotado. Olheiras profundas. Rosto corado demais, como quem chorou no carro. As roupas amassadas. O cabelo bagunçado. Ele não parecia o homem seguro e sorridente das fotos de Paris. Não. Parecia um menino. Meu menino. Assustado. Desarmado. Perdido. Mãe. Ele disse com a voz falhando. Mãe. Ele deu 2 passos e parou, como se tivesse esquecido como se aproximar da própria mãe. Os olhos dele passaram por todo o quarto, os monitores, o soro, as flores, as câmeras desligadas no canto, Betty, e finalmente eu. Eu sorri, fraco, mas sincero. Oi, Logan. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Um choro que veio com força, como algo que ele segurou por anos. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu falhei com você. Logan correu até o lado da cama, ajoelhou-se e segurou minha mão com as 2 dele. Ele parecia desesperado para se ancorar em algo. Talvez em mim, talvez em quem eu sempre fui para ele. Mãe, eu não sabia. Eu não sabia que a cirurgia era tão séria. Eu não sabia que você precisava de mim desse jeito. Eu ouvi aquilo como quem ouve uma música antiga, familiar, bonita, mas repetida tantas vezes que já não tinha mais o mesmo efeito. Logan, eu comecei. Não, por favor, deixa eu falar. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu deveria ter estado aqui. Eu deveria ter cancelado a viagem. Eu deveria ter sido um filho melhor. Ele abaixou a cabeça, culpado, encolhido. Betty cruzou os braços e resmungou baixinho. Agora ele entende. Logan continuou. Mãe, as pessoas estão me atacando na internet. Dizem que eu te abandonei. Dizem que sou um monstro. E eu não consigo nem discutir, porque talvez eles estejam certos. Eu senti um aperto no coração, não por ele estar sofrendo, mas porque finalmente ele estava enxergando algo que eu esperei anos para que ele visse. Logan, eu chamei de novo, mais suave. Ele levantou os olhos, vermelhos, desesperados. Eu não quero que você se sinta perseguido. Eu não quero que você seja humilhado. Isso não é sobre a internet. Não é sobre as pessoas. É sobre nós 2. Apenas nós 2. Ele mordeu o lábio, nervoso. Mãe, eu quero consertar as coisas. Eu quero ser melhor. Me diz o que eu tenho que fazer.
Por favor. Eu olhei para ele. Realmente. Olhei e vi um homem tentando se agarrar ao último fio da própria consciência. Um homem que finalmente sentia o peso das próprias escolhas. Mas eu também vi outra coisa. Eu vi a verdade. A verdade de que aquela conversa não era apenas sobre aquele dia, era sobre anos, décadas, pequenas decepções acumuladas, momentos ignorados, chagas que nunca cicatrizaram. Eu respirei fundo. Logan, eu te amo. Sempre vou te amar. Ele começou a chorar de novo. Mas isso não muda o fato de que eu estava sozinha e você escolheu não estar aqui. Ele balançou a cabeça, soluçando. Eu sei. Eu não quero que você se culpe pelo resto da vida, mas quero que entenda. E quero que isso mude alguma coisa. Não por mim, por você. Ele apertou minha mão mais forte. Eu juro que vou mudar. Eu senti lágrimas escorrerem, mas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de aceitação. Não de dor. Betty, do canto, fungou emocionada. Mesmo ela, que sempre foi dura com Logan, parecia tocada. Logan, eu disse com voz baixa, eu não preciso que você viaje o mundo comigo. Eu não preciso que você me compre nada. Eu só preciso que você esteja presente. Só isso, presente. Ele colocou a testa na minha mão. Eu vou estar. Eu prometo. Eu vou ser melhor por você. Eu acariciei o cabelo dele, como fazia quando ele era pequeno. Por nós dois. Ficamos assim, mãe e filho, por alguns minutos que pareciam suspensos no tempo. Sem câmeras, sem julgamentos, sem Paris, sem internet. Apenas humanidade. Mas a calmaria não duraria, porque havia outra pessoa chegando ao hospital. E essa pessoa não viria pedir desculpas, não viria chorar, não viria reconhecer erro algum. A porta final se abriria em breve. E quem entraria traria com ela outro tipo de tempestade. Uma que eu não esperava, uma que ninguém esperava e que mudaria completamente o rumo da minha vida. A porta abriu de repente, sem aviso, sem batidas, como se pertencendo a alguém que sempre entrou na vida dos outros sem pedir permissão. Fiona. Ela entrou com passos rápidos, decididos, carregando uma bolsa, cara no braço e uma expressão de indignação que não combinava em nada com o ambiente de hospital. Era o tipo de entrada que parecia ensaiada, um show, um drama. Eu senti Logan congelar ao meu lado. Ele ficou tenso, como um menino flagrado, fazendo algo errado. Mãe! Riley apareceu logo atrás, ofegante, como se tivesse corrido pelo corredor tentando impedir exatamente aquilo. Fiona levantou a mão mandando Riley se calar. Eu não disse nada. Ela se aproximou da cama com o que só poderia ser descrito como audácia. Olhou para Logan ajoelhado, segurando minha mão, e soltou um suspiro dramático. Então é isso, ela disse. O espetáculo já começou. Logan ficou pálido. Fiona, por favor, não agora. Agora é exatamente o momento. Ela respondeu, cruzando os braços. Você tem ideia do que está acontecendo lá fora? Da vergonha que sua mãe colocou sobre nós? Meu nome está na internet inteira. Betty, que até então estava calada, deu um passo à frente como uma leoa, prestes a atacar. Cuidado com o que sai da sua boca. A voz dela foi baixa, mas tão afiada que cortou o ar. Fiona a ignorou completamente. Ela olhou para mim, finalmente, e aquele olhar não tinha nem um pingo de gentileza. Lia,
Eu sei que você não planejou que isso tudo saísse do controle, mas realmente, expor nossa família desse jeito? Deixar que façam isso com o Logan comigo? Eu pisquei devagar. Eu não tinha energia para uma briga, mas também não tinha paciência para manipulação. Eu não expus ninguém. Eu disse calmamente. Eu fiz uma cirurgia. Só isso, claro. Fiona rebateu. E por coincidência, uma equipe de televisão estava lá. Por coincidência, seu caso viralizou. Por coincidência, tudo virou um drama nacional. Eu a encarei. Sim, por coincidência. Ela deu uma risada curta, amarga. Não me trate como idiota. Betty explodiu. Você se tratou como idiota quando arrastou seu genro para Paris, no dia da cirurgia da própria mãe. Betty disparou. Isso, sim, viralizou. E com razão. Fiona virou para ela, com um olhar feroz. Eu não estou falando com você. Estou falando com ela. Apontou para mim, como se eu fosse uma acusada num tribunal. Ela voltou a falar comigo, a voz mais alta, mais agressiva. Você transformou minha família numa piada, Lia. E eu exijo que você conserte isso. Hoje, agora. Logan levou uma das mãos à testa. Exausto. Fiona, pelo amor de Deus. Não, eu não aceitei ser linchada publicamente. Ela bateu a mão na cama, nervosa. Você vai fazer uma declaração. Vai dizer que não houve abandono, que você concordou com a viagem, que estava tudo bem. Eu respirei fundo e sorri, um sorriso leve, quase doce. Fiona, você quer que eu minta? Ela não hesitou. Quero que você faça o que é certo. Betty soltou uma gargalhada incrédula. Logan parecia prestes a desmaiar. Riley sussurrou. Mãe, para, por favor. Mas Fiona não parou. Ela se inclinou sobre mim, tão perto que podia sentir o perfume caro que ela usava. Lia, você sabe como o mundo funciona. Eu sei como o mundo funciona. Essas narrativas podem destruir carreiras, destruir reputações, destruir famílias. Você precisa proteger o Logan. Ele sempre te ajudou. Sempre esteve lá quando você precisou. Eu a encarei sem piscar. Ele esteve lá? Minha voz saiu baixa. Muito. Você tem certeza disso? Ela empalideceu por um instante, mas se recuperou rápido. Ele é seu filho. Ele merece sua lealdade. Logan levantou-se. Mãe, ele murmurou, com a voz embargada. Eu não pedi nada disso. Eu não pedi que ela mentisse. Cale-se, Logan. Fiona respondeu, autoritária. Eu estou tentando salvar você. Eu senti algo dentro de mim se acender. Não raiva, não mágoa, clareza. A clareza que só pessoas cansadas de carregarem o mundo nos ombros alcançam. Eu sentei um pouco mais ereta na cama. Fiona, minha voz estava calma, tranquila, quase suave. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui porque está com medo. Ela arregalou os olhos, atingida. Medo de quê? Ela retrucou. De que as pessoas percebam quem você é, sem máscaras, sem generosidade inventada, sem controle sobre o que os outros pensam. Ela recuou um passo. Logan segurou o encosto da cadeira, como se precisasse se apoiar em alguma coisa. Riley levou a mão à boca, chocada. Betty sorriu, orgulhosa, e eu continuei. Você quer que eu limpe a bagunça, porque foi isso que você sempre fez com Logan. Usou o amor dele como escudo para não lidar com suas próprias carências. O silêncio foi absoluto, pesado. Fiona respirou fundo, tremendo, levemente. Ela tentou dizer.
Eu só queria que não pensassem mal da gente. Eu balancei a cabeça. As pessoas não pensam mal de famílias imperfeitas, Fiona. Elas pensam mal de famílias que abandonam uma mulher na mesa de cirurgia e depois querem que ela sorria para proteger quem a deixou sozinha. Ela piscou. Piscar virou choro preso. Choro preso virou raiva. Você vai se arrepender do que está fazendo, ela disse, a voz quase falhando. Vai se arrepender quando perceber que está destruindo sua relação com seu próprio filho. Eu a encarei com serenidade. Se minha relação com meu filho dependesse de eu mentir para Proteglow depois de ele me abandonar, então essa relação já estaria destruída. Fiona ficou imóvel, quase petrificada. E finalmente, sem argumentos, sem escudo, sem poder, ela virou as costas e saiu. Riley correu atrás dela. Logan ficou parado, vazio, olhando para o chão. E assim que a porta fechou, ele começou a chorar de novo. Mas foi um choro diferente. Não era culpa, não era medo, era libertação, porque a verdade, quando finalmente aparece, liberta todos que estavam sendo sufocados por ela. E eu sabia. Aquele momento seria o ponto de virada. Nada seria igual depois dali. Nem para Logan, nem para Fiona, nem para mim. Logan permaneceu ali, parado, respirando de forma irregular, como se o chão tivesse acabado de se abrir sob os pés dele. Eu o observei com calma. Ele não parecia mais o homem confiante que sempre acreditou ter tudo sob controle. Ele parecia um filho desnorteado, um homem que, pela primeira vez, enxergava a própria vida, sem os filtros cuidadosamente colocados por Fiona durante anos. Quando levantou o rosto, seus olhos estavam vermelhos, inchados. Mãe, ele disse com a voz rouca, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Eu o encarei sem interromper. Ele continuou, eu fiz escolhas horríveis. Eu deixei que outras pessoas desenhassem meus valores. Eu deixei que a opinião dela se tornasse mais forte que a minha consciência. Eu deixei que ela decidisse por mim, quando eu deveria decidir por mim mesmo. E eu fiz isso porque era mais fácil do que encarar a verdade. A verdade sobre o quê? Ele engoliu em seco sobre o fato de que eu falei como seu filho, de que eu me tornei alguém que você nunca teria criado, de que, por algum motivo, eu deixei de enxergar você como prioridade, como família, como mãe. Eu continuei em silêncio, não por frieza, mas porque ele finalmente estava dizendo tudo o que precisava ser dito. Eu não exigi nada dele. Ele precisava falar. Logan respirou fundo, secando o rosto de forma desajeitada. Eu nunca quis te machucar. Nunca. Mas a verdade é que machuquei. E machuquei porque não enxerguei você. Porque eu estava cego. Cego por uma vida que parecia confortável, fácil, conveniente. Cego pelas ideias de outra pessoa sobre o que eu deveria priorizar. Eu me tornei alguém que toma decisões com base no que vai evitar conflito e não no que é certo. Ele se aproximou da cama e segurou minha mão novamente, dessa vez com firmeza. Mas eu vejo agora, vejo tudo. E nunca mais vai acontecer. Mãe, eu não saí de Paris porque as pessoas estavam comentando ou porque fiquei com vergonha. Eu saí porque percebi quem eu estava me tornando, porque percebi que você podia ter morrido
acreditando que estava sozinha no mundo. E isso é algo que eu nunca vou me perdoar. Eu senti uma dor no peito, mas não era física, era emocional, pesada, humana. Um tipo de dor que só existe entre mãe e filho. Logan continuou, agora mais calmo. Eu sei que não basta falar. Eu sei que não basta chorar. Eu vou precisar provar todos os dias, por muito tempo, talvez para sempre. E tudo bem, eu vou fazer porque eu quero ser digno de ser seu filho. E quero ser digno da segunda chance que talvez você me dê. Ele respirou fundo, derrotado e esperançoso ao mesmo tempo. Eu só preciso que você me diga uma coisa. Você ainda quer me ter na sua vida? A pergunta ficou no ar, como um peso invisível. Eu olhei para ele, para meu filho, para o homem que eu criei, para o homem que falhou, para o homem que agora finalmente tinha coragem de assumir as falhas e querer mudar. Logan, eu disse, com a voz baixa, mas firme, eu quero você na minha vida. Eu sempre quis. O que eu não quero é você do jeito que estava sendo. Não quero um filho que aparece quando é conveniente. Não quero um filho que coloca minha vida abaixo dos caprichos de alguém. Eu quero um filho presente, um filho de verdade, um filho que escolhe estar comigo porque ama e não porque precisa preservar uma imagem. Ele fechou os olhos e assentiu. Eu quero ser esse filho. Então comece agora. Como? Estando aqui, realmente aqui, não só no hospital, na vida, na rotina, nos pequenos gestos. Não porque está sendo filmado ou observado, mas porque quer, porque escolhe. Logan respirou fundo, tomou coragem e perguntou: Você me dá essa chance? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, não para aumentar a tensão, mas porque eu queria dar a resposta com a clareza e a honestidade que aquele momento merecia. Sim, Logan, eu dou a chance. Mas a última. Ele fechou os olhos e desabou sobre meu braço, chorando com alívio. Foi um choro diferente do anterior. Era um choro de alguém que finalmente tinha encontrado o caminho de volta. Eu coloquei uma das mãos sobre a cabeça dele, como quando ele era criança. E naquele gesto simples, algo dentro de nós se remendou. Não completamente, mas o suficiente para recomeçar. Riley entrou devagar na sala, vendo a cena. Seus olhos encheram de lágrimas. Ela parecia completamente partida por dentro. Senhora Evans, eu também preciso dizer algo. Ela se aproximou com cuidado, como se estivesse pisando em vidro. Eu deixei minha mãe controlar minhas decisões por muito tempo. Eu permiti que ela me convencesse de que a senhora era alguém que tinha que se acostumar a ficar em segundo plano. Eu tratei a senhora como uma presença distante, quando deveria ter tratado como família. Eu errei, e eu quero consertar. Eu olhei para ela. Riley sempre foi gentil, mas fraca, fragilmente moldada pela personalidade dominante da mãe. Aquela era a primeira vez que eu via firmeza nela. Eu agradeço suas palavras, Riley, e quero acreditar nelas. Mas assim como disse ao Logan, o que importa não são palavras, são atitudes. Ela sentiu, chorando. Eu vou provar. Eu prometo. Logan colocou o braço ao redor dela e pela primeira vez em muito tempo eu vi meu filho não como um homem, mas como alguém tentando verdadeiramente ser melhor. Betty colocou a mão no meu ombro e sorriu com orgulho. Eu sabia que esse momento chegaria. E naquele quarto silencioso, com luz suave e cheiro de hospital, eu percebi algo profundo. Meu coração tinha sido reconstruído.
no centro cirúrgico. Mas ali, naquele instante, minha vida estava sendo reconstruída bloco por bloco, verdade por verdade, cicatriz por cicatriz. E era apenas o começo. Naquela noite, depois que Logan e Riley foram embora e o quarto finalmente ficou em silêncio, eu fiquei olhando para o teto por longos minutos. As máquinas apitavam suavemente ao meu redor, lembrando que, apesar de tudo, meu corpo ainda estava se recuperando e meu coração agora batia com um novo ritmo. Mas havia algo mais forte dentro de mim do que qualquer marca cirúrgica. Era uma sensação de renascimento emocional. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, eu estivesse realmente vivendo e não apenas seguindo um roteiro previsível de obrigações e rotinas silenciosas. Betty puxou a cadeira e se sentou ao lado da minha cama. Você sabe que isso que aconteceu aqui hoje foi um milagre, não é? Ela disse cruzando os braços. Eu sorri, cansada. Um milagre? Por quê? Porque não é todo dia que um homem adulto desmonta emocionalmente na frente da mãe e assume tudo o que errou. E menos ainda, é comum ver uma nora engolir o próprio orgulho e assumir que escolheu o caminho fácil por anos. Isso não é comum. Isso é mudança. E mudança desse tipo é rara. Pensei por um instante. Talvez a cirurgia não tenha sido só no meu coração. Betty, talvez essa família inteira tenha passado por uma operação invisível. Betty riu. Se foi, quem operou fui eu. O que aquele menino precisava era de uma boa chamada de realidade. Eu sorri. Mas sabia que não era só isso. A verdade é que a situação nos colocou contra uma parede. E quando as máscaras caem, as pessoas se veem obrigadas a encarar quem realmente são. E Logan encarou. E eu também, pela primeira vez, percebi que eu mesma tinha permitido que as coisas chegassem naquele ponto. Não porque eu não tivesse valor, mas porque eu estava tão acostumada a me doar que não percebi o quanto tinha me apagado no processo. Eu ensinei meu filho, sem querer, que eu estaria sempre bem, sempre forte, sempre disponível. Eu plantei essa ideia sem perceber, e ele colheu. Mas agora era diferente. No dia seguinte, acordei com o sol atravessando as cortinas e com uma voz familiar me dando bom dia. Dr. Stone entrou no quarto, segurando meu prontuário, e com aquele sorriso profissional que era ao mesmo tempo confortante e imponente. Bom dia, Mrs. Evans. Como está se sentindo hoje? Como alguém que passou por uma guerra emocional e sobreviveu, respondi. Ele riu. Bem, fisicamente, você está se recuperando acima da média. Sua pressão está ótima. Sua frequência cardíaca está estável e seu sangue está respondendo muito bem aos novos ajustes. Acho que vamos poder liberar você em breve. Eu respirei fundo. Parte de mim queria ir para casa. Outra parte estava com medo da mudança repentina, mas eu sabia que precisava voltar para a minha vida, mesmo que fosse uma vida completamente diferente da que deixei quando entrei ali. Dr. Stone então fechou o prontuário e se apoiou no pé da cama. E como estão as coisas com sua família? Eu respirei devagar, como se estivesse testando o próprio ar. Melhor do que antes da cirurgia, mas ainda está tudo muito frágil. É como segurar algo que acabou de ser colado. Precisa de tempo para secar antes de tocar demais. Uma excelente metáfora. Ele disse, sorrindo. Escute, Mrs. Evans. A cirurgia mudou sua vida fisicamente, mas o que aconteceu emocionalmente pode ser muito maior. Algumas pessoas ganham anos de vida com um procedimento assim.
outras ganham a chance de reconstruir relações. Acho que você ganhou os dois. Fiquei em silêncio por um instante. Sabe, doutor, meu maior medo não era morrer. Meu maior medo era morrer acreditando que estava sozinha. Ele assentiu com uma expressão séria. Mas você não está sozinha. Horas depois, Betty voltou com uma sacola de roupas limpas. E enquanto ela guardava algumas coisas, perguntou: Você está pronta para ir para casa amanhã? Eu fiquei olhando pela janela por alguns segundos antes de responder: Pronta. Talvez não, mas disposta, sim. Isso é o suficiente, Lia. Quase ninguém está pronto quando a vida muda de repente. A gente só precisa estar disposto a caminhar. Fiquei pensando nisso enquanto mexia na gola do hospital. Pronta, disposta. Era curioso perceber que, por tantos anos, eu tinha sido apenas resistente, como quem aguenta a maré porque não quer incomodar ninguém. Mas agora, não era mais sobre aguentar, era sobre viver. Naquela tarde, recebi outra visita inesperada. Riley entrou devagar, segurando uma caixa pequena. Posso assentir. Ela se aproximou e colocou a caixa em minhas mãos. Eu fiz isso para a senhora, disse com a voz ainda frágil, mas firme. Abri a tampa e encontrei algo que me fez prender o ar. Eram desenhos feitos pelas crianças. Minha neta tinha desenhado nós duas de mãos dadas, com um sol enorme em cima e a palavra vovó em letras tortas, mas cheias de cor. Meu neto desenhou um coração grande, com pequenos pontinhos ao redor, e no centro escreveu: O coração da vovó está forte. Eu senti meus olhos marejarem. Eles fizeram ontem, Riley disse baixinho. Eles estavam com medo. Perguntavam por você o tempo todo. Eles sentiram sua falta e queriam que você soubesse que te amam. Eu acariciei os desenhos com a ponta dos dedos, sentindo uma mistura de gratidão e saudade. Obrigada, Riley. Ela respirou fundo e se sentou na poltrona ao lado da cama. Eu quero fazer diferente daqui para frente. Eu quero que as crianças cresçam sabendo que tem duas avós, não uma principal e uma secundária. Duas. Porque você faz parte da família deles. E da minha também. A sinceridade dela era tão transparente que eu não conseguia duvidar. Obrigada, Riley. Repeti, porque às vezes uma única palavra carrega tudo o que precisa ser dito. Ela sorriu tímida e se levantou. Nos vemos amanhã, então. Amanhã. Tudo estava começando a encontrar seu lugar novamente, mas não do jeito antigo, do jeito certo. Com limites, com presença, com verdade. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente ansiosa por voltar para casa.